Gênesis 2, de 8 a 17. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco e nos ajude a compreender a Tua palavra. É a oração que te fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar então nesta quarta, a partir do versículo 8, falando sobre as árvores do jardim. Lembrando que nós estamos dentro de um texto que foi escrito de forma de quiasmo, e nesse quiasmo nós estamos exatamente no centro dele, nesses textos que nós acabamos de ler, do 8 ao 14. Nós temos uma informação principal no capítulo 2, que é a criação do homem. E no eixo desse assunto principal, você tem uma aliança que Deus estabelece com esse homem, através de uma lei que Deus que Deus estabelece, para que esse relacionamento entre Deus e o homem fosse um relacionamento saudável. E o texto que nós temos agora, ele não está mais falando da criação do homem, mas agora ele está falando aqui no centro deste jardim, e dentro desse jardim, de 2 árvores importantes, uma delas, inclusive, que é o centro desta ordem que Deus vai dar ao homem, ao primeiro casal. Então vamos falar um pouquinho sobre as árvores do jardim. O jardim foi plantado, como diz o texto aí, na direção do Oriente. A palavra Oriente também leva a ideia de em frente ou à frente, né? Quando você estava no lado oriental do tabernáculo, você estava na frente do tabernáculo. Então, normalmente a porta de entrada, a frente, sempre ficava virado para o lado do Oriente. Então, a pergunta natural que nós podemos fazer era: que tipo de Oriente é este aqui citado? O jardim estava na direção do Oriente. Significa o quê? Significa que em relação a entrada do jardim, a entrada do Éden, ele estava na frente. O que essa frase significa? Porque o Oriente depende de onde eu estou, né? Do ponto de onde eu estou. E aqui, especialmente nesse caso, depende se a referência é para falar a respeito da frente, da porta de entrada, ou se está realmente situando numa região terrestre. Quando nós olhamos para estas referências, nós falamos assim: mas qual a importância disso? Bom, tem se debatido durante toda a história do homem depois da queda, onde é que o Éden existiu? Qual era a posição geográfica do Éden? E aí nós temos algumas teses aí que são defendidas. A principal delas sustenta que o Éden era exatamente onde hoje está Jerusalém. Essa é a tese principal que se tem, né?
Jerusalém. Embora não haja nada no texto de Gênesis que sugira essa localização, há uma tradição judaica que coloca Jerusalém exatamente no ponto onde era o Éden. Nós vamos ver pela geografia que é descrita aqui nesses versículos que nós lemos, que o Éden realmente ficava no monte. E nós vamos notar isso daqui a pouquinho. Então, os judeus, eles acabaram entendendo que o Monte Sião, o lugar onde está a cidade de Jerusalém, onde foi construído o templo do Senhor, na realidade é uma tentativa, quando se constrói o templo ali, de reestabelecer aquela situação de comunhão do Éden, onde o homem ele caminhava com Deus na viração do dia. Quando você tem novamente Jerusalém e o templo construído no alto do Monte Sião, é novamente a ideia do homem tendo encontros com Deus. E a escolha do ponto da cidade, da construção da cidade, tudo isso tem a ver com essa tradição de que aquele é o ponto geográfico onde o Éden esteve lá no início. Uma outra tradição, não agora de judeus, mas uma tradição oriental e que tem grande defesa aqui no Ocidente, é que o Éden ficava no Vale dos Rios da Baixa Mesopotâmia, né? Então a região que foi depois conhecida como Babilônia, né? Esse é um conceito tradicional baseado na localização dos rios mencionados, principalmente Rio Tigre e o Eufrates, né? Então a Babilônia, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos, né, na casa do imperador Nabucodonosor, às margens do rio, e desses dois rios, né, do rio Eufrates e do rio Tigre. E então acredita-se que aquela região fosse então o Éden, e possivelmente não pela tradição cristã, mas por alguma tradição pagã que carrega na oralidade a história do surgimento da vida na terra, associada a esses dois rios. Provavelmente quando os babilônios construíram os jardins suspensos, a tentativa novamente era, não por uma tradição cristã, mas por uma tradição de oralidade, reconstruir o lar inicial dos homens junto àqueles rios, ok? E há uma terceira hipótese, que o Éden ficava na terra de Urartu, perto do nascente do rio Tigre e do rio Eufrates também na Mesopotâmia. Também é desta área que o grande rio Halis, que é o rio que alimentava a terra dos hititas, que fica um pouco mais ao sul da região onde estavam os babilônios, na época do grande império babilônico, um pouco mais abaixo. Há uma tradição de que nessa terra de Urartu, junto ao rio Halis, e entre os rios Tigre e Eufrates, na terra dos hititas, que fosse a posição geográfica original do Éden. O lar original do homem é descrito como um jardim, especialmente aqui neste texto. Quando a gente pensa em jardim, a gente logo se remete ao mundo antigo. O mundo antigo tinha um apreço, uma dedicação imensa em reconstruir jardins. Isso não é por um acaso. Se nós formos, por exemplo, para a Europa, você verá que junto a todos os grandes palácios tem um grande jardim. Esses jardins que são obras magníficas. Eu gosto muito de ver essas fotos, e existem alguns filmes que mostram esses grandes jardins, especialmente na época dos grandes reis, e até hoje, né, em alguns países europeus que ainda tem uma monarquia, você tem novamente esses grandes jardins. Quando nós vamos para uma cidade grande como São Paulo, ou como, por exemplo, Curitiba, um pouco menor, quem não tem vontade, ou quem nunca, talvez se você nunca foi, você não fez isso, mas se você for, possivelmente você vai conhecer o Jardim Botânico, você vai fazer um passeio nesses lugares, vai conhecer o Parque do Ibirapuera. Por quê? Porque realmente isso está muito associado à vida do ser humano. Nós gostamos. Será que nós gostamos simplesmente por causa do verde, ou por causa das flores? Ou será que isso é alguma saudade que a gente não sabe explicar do que é? Eu acredito mais nessa segunda hipótese, que isso é uma saudade
que está ligada à nossa natureza, uma saudade de estar naquele lugar onde nós somos colocados lá no início, mesmo sem ter conhecido. E provavelmente, se você tem uma casa com um espaço grande, você deve ter lá pelo menos uma tentativa de replantar um jardim. Nós gostamos disso, nós gostamos de casas bonitas, confortáveis e seguras, mas nós também gostamos de um jardim. Qual que é a explicação para isso? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, o lar original do homem é exatamente um jardim. O jardim do Éden era caracterizado pelas árvores que cresceram no seu centro. E no centro está o ponto principal, né? Eram árvores que eram tanto agradáveis aos olhos, como também ao paladar. Então, no centro desse jardim, existia lá como nós gostamos de chamar hoje em dia, um pomar, né? E tinha todo tipo de árvore com sabores que eram aprazíveis ao paladar daquele primeiro casal. E entre estas árvores vão ser citadas duas árvores específicas que não têm frutos comuns. São frutos diferentes dos frutos que nós conhecemos. E essas duas árvores são descritas aí como a árvore da vida e também como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao que estas duas árvores, estes nomes que elas receberam, fazem referência? Bom, quando a gente pensa em árvore da vida, a referência mais clara que esta árvore tem é exatamente a ideia de longevidade e a ideia de não morte. Ok? Então, esta árvore representa a promessa da continuidade de vida e de comunhão com Deus naquele jardim. O menorá, que mais tarde seria colocado no tabernáculo e no templo, era um símbolo estilizado desta mesma árvore. Vocês conhecem isso por um outro nome, é o castiçal, ok? O castiçal, na realidade, o formato dele é o formato de uma árvore, tá? E a ideia é que ele nos remete àquela árvore da vida, que era símbolo de comunhão e de uma continuidade de vida lá no Jardim do Éden, né? Então, eu não sei como que era esta árvore, mas se o castiçal é uma representação estilizada dela, podia muito bem ser uma araucária. Vocês já viram o quanto a araucária parece com um castiçal? Lembra muito um castiçal, mas não é o tipo de árvore própria daquela região, né? Ou era de lá e depois do dilúvio veio para cá, a gente não sabe, é apenas conjectura e apenas uma coisa meio romantizada. Mas o ponto de vista é que esta árvore, ela tem como símbolo, ela tem como significado a continuidade da vida e da comunhão com Deus. Se alimentar desta árvore significava viver para sempre. Se alimentar dessa árvore significava que eu estava em comunhão com Deus. O sabor desse fruto nós não sabemos e saberemos na nova terra, porque lá nós voltaremos a nos alimentar desta árvore segundo o Apocalipse. Mas esta menção da árvore também é muito importante, que ela é mencionada aqui em Gênesis e ela volta a ser mencionada lá em Apocalipse. Então é importante que eu entenda qual o significado dela. Esta descrição, árvore da vida, tem como significado esse: continuidade de vida e continuidade de comunhão com Deus. Tanto que depois que o homem desobedece a Deus e ele recebe como sentença do seu pecado a morte primeiramente vem exatamente através do quê? Do desligamento desse homem de Deus. Uma vez desligado de Deus, ele perde acesso à árvore da vida. Ele perde não só a comunhão com Deus, mas ele perde aquilo que é símbolo, que é garantia de vida continuada. Alguns estudiosos das Escrituras usam exatamente este argumento para justificar por que os homens viviam tantos anos naqueles primeiros 2000 anos depois da queda do homem. Por que você tinha o próprio Adão mesmo, que viveu 900 anos, e você tem outros que viveram 800, 700, 600 anos? Por que essa vida
tão longa, como isso era possível? Então alguns estudiosos defendem que isso ainda era resquício daquele tipo de alimento que o homem tinha lá, ou a ideia de que o homem foi criado para viver para sempre, e quanto mais o pecado vai entrando na vida do homem, mais a vida do homem vai sendo abreviada, até que chega um ponto que o próprio Deus põe um freio nisso, senão o homem, a raça teria sido já extinta. E o próprio Deus diz, olha, a vida do homem vai ser de tantos anos. Então você tem uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus, freando isso daí, para que a gente para que a raça não fosse extinta. Então eu gostaria de que você guardasse bem esta informação. A árvore da vida, ela significa promessa de continuidade de vida e de comunhão com Deus, ok? Aí nós temos uma outra árvore lá no jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore exigia uma decisão. Este era o lugar onde o homem não chegava simplesmente para sentir e se alimentar da garantia de vida. Esta árvore era o lugar onde, sempre que o homem chegava diante dela, ele estava diante de uma decisão. Isso é muito importante. Vejam só, por que esta árvore é uma árvore que está relacionada à decisão? Porque Deus estabeleceu uma ordem quanto a esta árvore. Em relação às outras, Deus diz, de todas as árvores vocês podem comer livremente. Ou seja, não tem limite. Se você quiser, você pode não comer. Se você quiser, você pode comer. Se você quiser, você pode comer muito. Você pode comer até não dar conta de comer. Mas em relação a esta árvore, aqui sim, aqui havia um limite. E então só que apesar de haver um limite, não tinha cerca. Não tinha lá um cercadinho em volta desta árvore. Esta árvore estava livre para ser acessada, não para servir de alimento para o homem. Então vejam só, a decisão é central para este capítulo. Lembra? No nosso quiasmo lá eu tenho o homem como a criação, e eu tenho uma aliança que Deus estabelece com o homem sobre os seguintes termos: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia em que comer, certamente você vai morrer. Então esta árvore é o ponto central. A árvore da vida não é o ponto central nesse texto, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esta árvore implicava, chegar diante dela implicava em tomar uma decisão. Quando notamos que este capítulo foi dado na forma de um quiasmo, nós temos sempre que lembrar que o centro deste quiasmo é exatamente esta árvore que exigia do homem uma decisão, sempre que ele chegava diante dela. Você poderia decidir obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus tinha estabelecido, ou você poderia transgredir contra isso. Nós não sabemos quantas vezes Adão e Eva chegaram diante daquela árvore e tomaram a decisão certa, mas nós sabemos que esse era um lugar de decisão. Normalmente pensamos que a primeira promessa da terra foi dada lá para Abraão, mas a primeira promessa da terra não foi dada a Abraão. A ideia de uma terra que seria dada e achada para o deleite do povo, ela aparece primeiramente aqui em Gênesis 2. Como? Onde o primeiro homem recebeu a primeira terra? O homem recebeu a primeira terra dele lá no capítulo 2. Deus plantou um jardim e deu esta terra, esse espaço, essa casa perfeita, maravilhosa para Adão e Eva, e estabeleceu uma aliança neste paraíso, para que os homens pudessem viver e desfrutar dele, ou, se eles desobedecessem, perder essa terra que Deus lhes tinha prometido. Essa é a primeira promessa que Deus faz, não de forma verbal, mas Ele faz através de uma ação que Ele estabelece logo do início. Cria todas as coisas, mas separa um lugar e planta, torna um lugar extremamente produtivo, muito mais do que qualquer outro lugar da terra, aquele ponto. Isso significa que a promessa dessa terra, que foi dada aqui especialmente aos nossos pais Adão e Eva, é uma promessa anterior à promessa de Abraão.
E a promessa de Abraão, então, uma vez que nós não sabemos o ponto exato do jardim, mas sabemos a região próxima onde ele estava. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, para que ele saísse de Ur dos caldeus e fosse para uma terra que Deus ia lhe mostrar, uma terra que manava leite e mel, que Deus ia dar por possessão para Abraão, na realidade o que Deus estava prometendo para Abraão era o quê? Abraão, eu vou fazer você voltar para o lugar onde eu pus vocês. Em outras palavras, é como se Deus estivesse restaurando uma promessa anterior, ou como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu vou resgatar a possessão de vocês sobre aquilo que eu já dei para o meu povo, para o primeiro homem, o homem com quem eu fiz esta aliança. E então, isso se repete novamente quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e trazer de novo o povo para a Palestina, para Canaã. O que existe em comum entre esses três lugares? A terra para onde Abraão foi, quando ele saiu de Ur dos caldeus, foi para Canaã, onde depois foi chamado de Canaã, para a região onde nós conhecemos como Palestina. Quando José foi vendido para o Egito, ele chegou ao posto de governador do Egito e houve fome naquela terra onde Jacó estava, a terra que é a Palestina, que é Canaã, que é o lugar que sempre foi daquele povo. Então Jacó, junto com os seus filhos, por causa da fome, eles vão migrar para o Egito. Eles vão se tornar escravos no Egito, eles vão esquecer da sua possessão, eles ficarão lá 3 séculos, e depois Deus vai libertá-los de lá e trazê-los para onde? Para Canaã, para a terra que sempre foi deles. Tem muita gente que fala assim, mas não há injustiça Deus ir lá e desabrigar todos os cananeus que estavam lá, os habitantes de Jericó. Aquela terra não era deles, aquela terra era do povo de Deus, do povo da aliança, sempre foi, desde o princípio. Deus, em cada uma dessas circunstâncias, Ele está tão somente resgatando a possessão da terra que Ele desde o princípio deu para a sua linhagem, a linhagem do povo de Deus. Só para a gente gravar isso. Então, lá naquele jardim, com aquele pomar maravilhoso, com aquelas 2 árvores e com aquela lei, Deus estava estabelecendo não só um pacto de vida, mas um pacto também de possessão, aquilo que estava sendo entregue para aquele casal, para aquela família, como posse daquela família. É isso que está acontecendo ali. Deus está estabelecendo um pacto completo, ok? Aí, a partir daí, nós pegamos do versículo 11 em diante, até onde nós lemos, até o versículo 14, e nós temos uma descrição geográfica desse espaço. O espaço onde Deus colocou o homem, plantou um jardim e colocou essas 2 árvores. Aí esse espaço ele é descrito através da descrição de rios que estavam presentes ali naquele jardim. Então veja, o verso 10 diz literalmente, dali se dividia repartindo-se em 4 cabeças. Falando do quê? Falando daqueles rios que estavam lá. Vamos fazer a leitura novamente do versículo 10 em diante, e aí fica mais fácil. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então vejam só, por que os judeus eles têm uma tradição e acreditam por sua tradição que o Éden ficava num monte? Exatamente por causa dessa descrição aí. A descrição é que de lá, ou seja, de onde? De dentro do Éden, sai um rio. E esse rio se divide em 4. É do conhecimento de quase todo mundo que rios, eles nascem de fontes, de nascentes, né? São nascentes pequenas. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem falando sobre o rio
Hã? Não, o Rio Amazonas é afluente, né? Afluente não, é onde desemboca. O Velho Chico, Rio São Francisco. E um repórter foi lá na nascente do Rio São Francisco. A nascente do Rio São Francisco é inacreditável, mas é uma coisinha de nada. Exatamente. Onde ele está? Na Serra da Canastra. Onde ele está nascendo? Ele está nascendo numa serra. E é uma fonte pequenininha, mas essa fonte pequenininha ela se torna um poderoso rio que vai alimentar outros rios, e depois você tem, na conclusão final, esses grandes rios que nós temos aqui no Brasil. Mas, por conta dessa geografia que é comum em qualquer lugar do mundo, rios nascem em montanhas, em serras, e nascem de pequenas fontes. Acredita-se que, por conta dessa descrição que está aqui entre o versículo 10 e o versículo 14, o Éden ficava numa montanha. Porque diz que lá do Éden, do jardim, saía um rio. E esse rio se dividia em outros 4. Bom, a região é aquela região ali da Palestina. Qual é o monte exatamente? Ninguém sabe. Podia ser o Monte Hermon, mas a geografia, quem conhece por lá, sabe que não existe, não nesse formato que é descrito aqui em Gênesis. Então, nós sabemos que existe uma ação divina impedindo o homem de encontrar este lugar, né? Nós vimos, e nós vamos ver isso na conclusão lá do capítulo 3, que o Senhor coloca querubins guardando o Éden para que ele não seja reencontrado. E aí nós vamos ter, quando a gente chegar lá, eu vou falar, tem 2 interpretações possíveis ali, mas o fato é que nós temos os rios que são citados. Estes sim, estes estão lá, especialmente o Pison e o Guion, com nomes diferentes, mas eles existem. Agora, nós temos o Tigre e o Eufrates, que existem lá e com os mesmos nomes. Essa é a melhor pista de onde ficava o Éden. Então, não há dúvida que ele está ali entre a Mesopotâmia e a Palestina. Essas são as localizações desses rios. Mas o ponto importante para nós aqui é estabelecer por que os judeus acreditavam que Jerusalém, ou Monte Sião, era a locação original do Éden. Exatamente porque lá de Jerusalém, lá do alto, existem fontes no Monte Sião, que são fontes vulcânicas, de onde saem, existem fontes subterrâneas, tanto que nos cercos que foram feitos a Jerusalém, durante os vários domínios dos assírios, o povo não morria de sede porque tinha água dentro da cidade. O Salmo 46 fala exatamente sobre isso, né? Na cidade de Deus, do trono do Senhor, sai um rio, né? Um rio de águas tranquilas, que dessedenta os sedentos, né? Que traz vitalidade para aquele lugar. Então tudo isso, todas essas informações corroboram para que os judeus tenham lá essa interpretação de que o Éden fosse lá. Mas vejamos um pouquinho sobre o significado dos nomes desses rios. Pison, significado literal desta palavra hebraica aí, é um rio cheio, que flui. É como se fosse uma fonte transbordando, é a mesma ideia. É um rio cheio que transborda, que flui. Guion, a raiz da palavra significa erupção. Guion, erupção. E aí também há um córrego conhecido como Guion no lado oriental de Jerusalém, que é esta fonte que está lá no monte, mas tem um problema com essa fonte especificamente, porque as águas dela correm para o Mar Morto, e não vão de nenhum lugar, nem perto do rio Tigre ou do rio Eufrates. Então, dificilmente você poderia dizer que esse é realmente o rio Guion lá de Gênesis. Mas os judeus eles vão achar uma série de argumentações para dizer que o curso foi mudado, alguma coisa desse tipo, para explicar que a teoria deles é a melhor. O terceiro rio, que chama Tigre, os nomes hebraicos, eles foram transliterados tantas vezes, eles foram adquirindo outros significados. Mas o significado
original desta palavra não tem nada a ver com o animal, o tigre, né? Mas o significado dessa palavra, a palavra hebraica para tigre, ela foi transliterada para o grego e ficou tigres, e esse tigres significava literalmente uma seta, quando essa palavra foi usada nas primeiras vezes. A palavra hebraica é tir, tá? E esta palavra foi transliterada para tigres, e o tigres aí acabou sendo, aqui no ocidente, nome de animal, nome que a gente dá a este animal, a gente chama comumente como tigre. Mas o significado original desta palavra é seta, uma seta. Esse é o significado original. Então este rio, o nome do rio não é o nome de um animal, ele não tem nada a ver com o tigre que nós conhecemos hoje. A ideia é uma seta, é algo que está apontando para algum lugar, ok? E o Eufrates significa fertilidade. Ele trouxe muita fertilidade, especialmente para o vale da Mesopotâmia. Consideram que o vale da Mesopotâmia é um lugar extremamente fértil, exatamente por causa deste rio. Ele é o grande salvador de todo aquele vale. Os últimos dois rios são mais conhecidos, Tigre e Eufrates. Se você está assistindo a esses jornais que dão muitas notícias lá do Oriente, volta e meia você vai ouvir alguma notícia fazendo citação desses rios. Os primeiros dois são raros você ler ou ouvir alguma coisa sobre eles. Porém, a identificação geográfica dos quatro rios, elas são bem precisas e eles existem, os dois primeiros com nomes diferentes, mas eles podem ser localizados, você pode fazer uma busca porque eles são conhecidos. O grande problema é que você não tem mais o rio que gerou esses quatro. Esse é o ponto que foi perdido, o elo de ligação. Esses rios existem hoje independentes, absolutamente independentes uns dos outros, mas quando a terra foi feita, quando Deus plantou o jardim, esses três rios eram alimentados por um primeiro, que saía lá do centro do jardim. Esse é o ponto, esse é o elo perdido, que nós não temos essa ligação entre os três, ok? O ponto importante desta descrição toda aí, que é bem detalhada, inclusive citando as terras que são molhadas por esses rios, no caso de Pisões, que se citar aqui, mas essa terra que é chamada terra de Avilá, é normalmente uma referência às terras do norte da Arábia Saudita, tá? Então, onde os descendentes de Ismael habitaram. Você vai encontrar uma citação sobre isso lá em Gênesis 25. No capítulo 25 vai falar sobre essas terras de Avilá. A região é hoje onde se encontra a Arábia Saudita, essa região que é chamada aí como Avilá. O Guion, que é dito que circunda a terra de Cuxê, aí no versículo 13, isso apresenta uma dificuldade um pouco maior, porque essa terra, a terra conhecida como Cuxê, existem dois lugares na região ali do Oriente que tem esse nome. Uma é ao sul do Egito, um pouco mais para baixo do Egito, e a outra é numa direção completamente oposta, é lá ao leste do rio Tigre, para cima da Síria, lá no alto, na Turquia. Então são duas regiões, nós não sabemos então, afinal de contas, qual desses Cuxês esta referência se refere, né? Mas o ponto importante dessa descrição não é dar a localização exata do Éden, mas apresentar um símbolo muito importante, que está por trás desta imagem aqui de um rio que se divide em quatro e molha a terra e dá fertilidade a todo o restante da terra. A ideia apresentada aqui é que a água viva que flui lá do centro do Éden, ela não só dessedenta o Éden, ela não só traz vida para o Éden, mas ela transborda e derrama vida para aquilo que está fora do Éden. É esta a ideia. Por quê? Porque essa ideia está lidada com todo o quadro da provisão divina, em toda a Bíblia. Ou seja, Deus graciosamente Ele provisiona para todos os habitantes dessa terra o que eles precisam.
Não só os homens, mas todos os seres. Agora vejam só, Deus tem aliança com todos? Não. Deus vai salvar todos? Não. Mas as bênçãos de Deus, a vida que vem de Deus, as provisões que vêm de Deus, elas vêm sobre todos. Aquilo que abençoa o povo de Deus, flui, transborda e abençoa até os que não são. E isso está presente nas alianças. Por exemplo, quando Deus faz aliança com Abraão e diz para que Abraão circuncidasse os seus filhos ao 8º dia depois do nascimento, Abraão recebe essa promessa de Deus de que ao fazer isso, os seus filhos seriam selados como membros da família da aliança, participantes da mesma aliança de Abraão. E aí, quando Deus faz essa promessa, Deus diz para Abraão: e essa aliança é para você, é para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para até o estrangeiro que der a luz dentro da sua casa, até o peregrino que der a luz dentro da sua casa. Ou seja, essas alianças de Deus e esta vida que vem de Deus, ela sempre foi abundantemente transbordante. Ela não vem só para aqueles que são o alvo primeiro da aliança, mas ele transborda sobre os outros. As bênçãos de Deus transbordam. Por isso que a Bíblia, ela ensina que quando o justo é levantado numa posição de governo, Deus abençoa a nação inteira por causa dele, né? É o quadro de Davi, por exemplo. Toda a terra era abençoada por causa da aliança que Deus tinha com ele, né? Então nós precisamos ter bem guardados essas imagens, esses significados, porque eles são importantíssimos para que eu vá compreender textos que estão um pouco mais à frente. O Salmo 46 mesmo que eu citei, o versículo 4, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então eu tenho um salmo falando sobre isso, fazendo uma referência ao que estava presente lá em Jerusalém, mas a ideia é uma ideia representativa, de que através do povo de Deus, Deus derrama bênção sobre toda a terra. Deus alegra a terra por causa do seu povo, ok? O livro de Apocalipse usa esta mesma imagem para apresentar um quadro do rio da água da vida. Isso especialmente lá no capítulo 22, no versículo 1, que diz que este rio é brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Tanto a árvore da vida quanto a água viva tem sua origem sempre no trono de Deus. São apresentados em Gênesis e são apresentados em Apocalipse. E a imagem é sempre uma: a vida emana de Deus e ela transborda sobre nós e abençoa a vida daqueles que estão junto conosco. Assim como aquele rio nascia no Éden e transbordava por toda a terra, a graça, a misericórdia, a vida vem do Senhor sobre nós e transborda sobre toda a terra. Essa é a imagem que está sendo criada. O que é verdade do rio também é verdade a respeito da salvação. Do mesmo jeito que daquela aliança que Deus estabeleceu ali com Adão, toda a terra era abençoada, com a aliança que nós temos através de Cristo Jesus, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, todos nós somos abençoados. Ou seja, há uma aliança onde o Filho assume o meu lugar e derrama o sangue dele para me salvar. E por ele, a vida transborda sobre nós, né? Então, essa ideia é uma ideia permanente em toda a Bíblia, em todas as alianças, ok? Tanto aquilo que está presente na árvore da vida, que é símbolo de vida continuada e símbolo de comunhão, quanto na ideia do rio, tá? Nas duas figuras eu tenho sempre uma coisa: vida, abundância, água, refrigério, somente através de Deus. E Deus derrama sobre nós e transborda sobre o seu povo. Muito bem, então vamos andar mais um pouquinho, versículo 15. Vamos trabalhar com o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Opa, nós temos algo também acontecendo aqui. Nós saímos já, passamos pelo centro do texto, estamos descendo. Aqui Deus está estabelecendo o trabalho. E é interessante que Deus estabelece o trabalho antes da queda.
Então, na criação do homem, o trabalho também é criado como uma parte essencial para a vida do ser humano, para a vida do homem, né? É notável considerar que o ambiente perfeito onde o homem foi criado é um ambiente que envolvia trabalho. Então, o trabalho nunca foi o problema do homem, muito pelo contrário. Trabalho faz parte do Éden, é um lugar perfeito. Tinha um pastor que eu conhecia, que ele gostava de pregar sobre o Antigo Testamento, e quando ele falava sobre o trabalho, ele dizia sempre isso. Ele falava assim: olha, se você não gosta de trabalhar, você não vai gostar da vida eterna, porque a vida eterna tem trabalho eterno. Tem trabalho eterno, porque o trabalho foi criado antes da queda num ambiente perfeito, e quando Deus restabeleceu o ambiente perfeito, vai ter trabalho para o resto da vida. E pior, não vai ter salário não, esqueça. Se você gosta de trabalhar pelo seu salário, a eternidade na nova terra não vai ser um lugar aprazível para você. É óbvio que ele fazia isso para meio que pegar um pouquinho no pé dos preguiçosos, mas o ponto é verdadeiro. O ponto é: trabalho foi criado dentro do ambiente perfeito. O Éden não era um lugar para você passar férias, não era um lugar para esticar uma rede e dormir dia e noite sem cessar. Não, o Éden era um local de trabalho. E os irmãos aqui que têm o hábito de fazer visita e trabalham com visitação sabem muito bem que os idosos, principalmente os idosos, morrem quando eles cessam todo tipo de atividade. Parou de trabalhar, aí você pode apertar o relógio, o contador regressivo. Esse é o problema. E não pode. E então eu vejo, tem muitos aposentados que depois de se aposentam das suas funções, eles arrumam outras funções, outras coisas para fazer, porque se parar, morre. E das pessoas que a gente visita, leva a Santa Ceia, é nítido a diferença entre aqueles que fazem alguma coisa e aqueles que já não estão fazendo mais nada. Para aqueles que não fazem mais nada, só resta canseira, enfado e doença. E quando não está assim, a cabeça vai ficando ruim e começa só a pensar besteira. E de vez em quando eu vou lá e eu sou chato, né? Eu falo: por que a senhora não faz um crochêzinho aí, alguma coisa, para ocupar o tempo? Porque senão, imagina como que é passar o dia inteiro, quando você não tem mais paciência. Quando você não trabalha mais, você mora sozinho, não tem mais paciência para assistir televisão ou ouvir um rádio, como é que a hora passa? Não passa. Um dia parece uma eternidade, né? Então, o trabalho é parte constitucional, constituinte do homem. O trabalho está ligado às nossas células. Então, trabalhar é uma necessidade nossa, porque nós somos feitos assim. E olha, quem não trabalha fica doente. Se não fica doente do corpo, fica doente da cabeça. Mas que fica doente, fica. E o trabalho ele é imprescindível para a vida de todos nós. Especialmente porque Deus estabeleceu antes da queda. Não trabalhar, ser preguiçoso, não gostar de trabalho, é pecado. É pecado, né? Mas a gente não vai fazer um tratado sobre o pecado da preguiça hoje. Mas eu gostaria apenas de fortalecer esse ponto. O trabalho, entretanto, obviamente, quando ele foi estabelecido, não era uma obra cansativa e muitas vezes inútil, como existem muitos trabalhos hoje que são considerados ou são obras inúteis, são obras que não vão gerar nenhum tipo de benefício do lado de lá. Tem muita coisa que se faz debaixo do sol hoje que é absolutamente inútil, mas é trabalhosa, né? No Éden não era assim. No Éden o trabalho não era cansativo e ele não era inútil. O homem tinha um propósito, tinha uma tarefa, ele tinha condição de executar, e toda a criação era favorável ao homem na execução da sua tarefa. Era diferente, né? Há uma verdade fundamental que nós não podemos ignorar, que está presente aqui. É que o homem foi feito para trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Não estou falando do homem, o gênero masculino, não. Estou falando o homem. O homem de forma genérica, né? Gênero humano, não gênero, mas a humanidade. Foi feita com o propósito de trabalhar. Você pensar, o propósito primordial, o propósito primerva da nossa vida é glorificar a Deus. Através do quê? Do trabalho. Qual foi a ferramenta que Deus nos deu? Trabalho. Foi assim que nós somos feitos.
Por que nós não andamos de quatro como as outras criaturas? Porque nós precisamos ter os dois braços livres para trabalhar. Porque Deus nos fez para trabalhar. Então, quando nós não trabalhamos, e não importa quantos anos você tenha, quando nós não trabalhamos, a nossa vida perde o sentido. E a possibilidade de que eu distorça os valores da vida são muito grandes, quando eu não entendo o que é trabalho. Quando nós pais não ensinamos aos nossos filhos o trabalho, nós estamos criando-os de uma maneira absolutamente contrária àquilo que a Bíblia estabelece. A Bíblia, ela, desde o princípio, estabelece que trabalho deve fazer parte da vida do homem. Então, pais sensatos ensinam seus filhos desde cedo a trabalhar. E olha quanta coisa dá para aprender a fazer desde cedo. O primeiro trabalho que eu tive aos 7 anos de idade era trabalho. Meu tio tinha um material de construção e ele comprava, não sei se era alguma coisa que era reutilizado, não lembro, mas ele comprava umas caçambas de taco. Antigamente as casas tinham uns tacos, colocava de 3 em 3, 3 virados para lá, 3 virados para cá, e era mais ou menos desse tamanho assim. Aí ele comprava aquelas caçambas, derramava lá no terreno dele, e eu ficava, fora o período da escola, ficava brincando, como toda criança de 7 anos, né? E muitas vezes eu ia brincar lá no depósito dele. Aí um dia ele falou assim, vou te dar um trabalho, vou te ensinar a amarrar taco. Você amarra o taco e eu te pago um salário no final do mês. E aí eu tinha que colocar 45 taquinhos daquele empilhados. Eu fazia de 5 em 5 cada camadinha e tinha um sistema de amarrar com uma corda em X. Terminava aquilo, amarrava, ficava aqueles bloquinhos, porque na hora de vender, se eu não me engano, aqueles 45 taquinhos davam 1 metro quadrado de taco, né? Se eu não me engano é isso. Mas veja só, aprendi isso aos 7 anos de idade, não vou esquecer nunca mais. Não sei para que serve essa informação hoje em dia, né, essa função, mas vai que um dia eu preciso embalar alguns tacos aí, eu sei como fazer. Mas isso é uma coisa. Mas eu lembro que a partir daí, depois que eu recebi o meu primeiro salário, eu nunca mais fiquei sem trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca fui engraxate. Mas vender salgado e doce na rua, mas eu brigava com a minha mãe para ela fazer alguma coisa para vender, porque para ganhar os trocadinhos, né? Mas isso era, além da diversão, a sensação de dever cumprido não tem preço. Não tem preço. Você sai, vende, você volta feliz, cumpri minha obrigação, trabalhei, fiz alguma coisa. Não. Você sabe que é interessante isso, mas deixou de ser uma mensagem. Eu estou falando da vida, né? Mas algumas vezes sentia vontade. Teve ocasiões que eu sentia vontade de comer e eu torcia para sobrar, porque o trato era assim: se sobrasse, eu comia, mas não sobrava. Eu era um bom vendedor, não sobrava, não tinha jeito. Quando eu achava que sobrava um, sempre tinha alguém no caminho que pegava. E eu vendia um bocado de coisa para minha mãe e para meu pai, nunca tive nenhum tipo de dificuldade com isso. E minha carteira assinada foi eu tenho até hoje minha carteira de trabalho, foi assinada pela primeira vez, eu tinha 12 anos de idade, coisa que hoje em dia não é mais possível, né? Mas a minha carteira foi assinada como pacoteiro de uma loja de roupas, né? De roupas, eletrodomésticos, vendia de tudo lá. Naquela época. E foi uma coisa terrível terem mudado essa lei, né? Porque tem criança trabalhando do mesmo jeito aí, trabalhando de forma escrava, bem dizer, né? Mas o trabalho sempre foi maravilhoso. Eu não lembro de nenhuma ocasião que o trabalho me fez mal. Eu só lembro de coisas boas colhidas através do trabalho. Agora, se você pensar em todas as vezes que você fez alguma coisa realmente vergonhosa, se é que fez alguma coisa muito errada, pode ter certeza que antes de fazer tal coisa você estava desocupado. Porque é assim a vida da gente. Quando você para de trabalhar, quando você fica sem fazer nada, aí você vai. Não é da Bíblia, tá? Cabeça vazia, oficina do diabo, isso não está na Bíblia. Mas podia estar, porque é uma grande verdade. Quando você fica sem fazer nada, você vai ser tentado. Davi é um exemplo real, né? Um exemplo monárquico de alguém assim. Mandou todo mundo para a guerra e o bonitão ficou lá no palácio dormindo até tarde.
Acordou, o texto diz que ele acordou depois do almoço. Ele acordou tarde. Dormiu. Os soldados, todo mundo lá no campo de batalha, sofrendo, tomando espadada lá, flechada, e o cara dormindo. Aí acordou, aí foi ver lá na janela, estava lá na área do vizinho, a esposa do vizinho tomando sol. Aí, pronto. Tudo que precisa, uma mente vazia e desocupada para o pecado, é uma ferramenta. Pois é, não vou entrar nesse detalhe. Eu sou inclinado a defendê-la, porque como ela era sozinha na casa, possivelmente ela já deve ter cumprido todas as tarefas dela, estava descansando. Mas ele era o rei, então, eu vou defender aí, porque pela reputação de Urias, não dá para imaginar que a esposa dele não fosse uma boa esposa. O problema ali foi o rei que era problemático mesmo. O rei fez uma coisa muito feia. Mas o fato é que o trabalho, ele é fundamental na vida do homem, porque o homem foi feito para trabalhar. É uma parte daquilo que nós somos. O trabalho, ele dá sentido para a nossa vida. E quando não tem trabalho, nós perdemos o senso de propósito da vida. É isso que mata muitos velhinhos. É quando eles perdem o senso de propósito. E vez por outra eu ouço alguns dizendo: pastor, eu não sirvo para fazer mais nada. Eu não sirvo. Exatamente. Por causa disso. Então, isso é terrível. Isso é terrível. E inclusive, se você tem parentes idosos, sempre que puder, incentive-os a fazer alguma coisa. Ou cultiva lá uma hortinha em casa, faz um tricô, faz alguma coisa que faça trabalho, algum tipo de trabalho. Motorista de van, Para quem não está aqui presente, nós temos um presbítero que é motorista de van, e a gente costuma dizer que ele, antes de ser motorista de van, ele ajudou Noé a construir a arca, Então, é por isso que o pessoal brinca com ele. Perdão, ajudou o faraó a construir as pirâmides do Egito, perdão. Eu nunca sei direito se é a arca ou se são as pirâmides. Efésios 2, versículo 10, diz que nós somos obra de Deus. Mas o termo lá, no grego exatamente, a palavra feitura, é poema de Deus. Criados em Cristo para toda boa obra. Ou seja, nós somos, em Cristo Jesus, nós somos restaurados. E qual a principal característica de alguém restaurado por Cristo? Trabalhador. Trabalhador. E sempre, aquele meu pastor antigo que eu falei para vocês, ele sempre terminava dizendo isso: quem é convertido gosta de trabalho. E quem não gosta de trabalho, é bom que reveja a sua conversão, porque tem alguma coisa errada. Porque quem é convertido gosta de trabalhar. Então esse é um ponto interessante, que é tanto um ponto que está estabelecido aqui em Gênesis, quanto é um ponto também reafirmado no Novo Testamento. É muito importante que nós todos entendamos o propósito para o qual nós somos criados. Nós somos criados para glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus não só através de palavras, mas principalmente através de ações, trabalhos. Nós somos feitos para isso, para trabalhar. Ok? Isso é muito importante, e a gente encerra por aqui no versículo 15. Depois, na semana que vem, aí nós vamos pegar especialmente os versículos 16 e 17, que vão tratar da lei da proibição. Nós vimos a criação do homem, vimos a criação do jardim, os rios, os símbolos da árvore da vida, da água da vida, vimos a criação do trabalho, e na semana que vem, 16 e 17, então, nós chegamos ao ponto, a proibição. E depois da proibição, aí nós encerramos, porque depois da proibição, daí só resta um assunto, mas é um assunto simples, fácil de tratar, a criação da mulher, fácil de tratá-la, ou fácil de lidar. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado, ó Pai, por lermos um pouquinho mais da Tua Palavra, aprendermos, ó Deus, com estas informações tão importantes, que nos fazem, ó Deus, relembrar e saber
que toda a vida, que a salvação, que todas as alianças que o Senhor tem feito, ó Pai, conosco desde o princípio, elas nos afirmam e nos ensinam que vida, alegria, paz, esperança, desde o princípio vem do trono do Senhor sobre as nossas vidas. Não há como nós encontrarmos nem vida, nem segurança, nem esperança em qualquer outro lugar, senão diante do trono do Senhor. Então, ó Deus, estas imagens santas estabelecidas pelo Senhor desde o início, demonstram, ó Deus, que vida e vida abundante só pode ser vivida, ó Pai, debaixo dos cuidados santos e graciosos do Senhor. Então nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos tratado com graça, com bondade, porque o Senhor tem nos atraído para junto do Senhor, com alegria, ó Deus, com alianças transformadoras, alianças graciosas. O Senhor tem nos atraído e tem, ó Deus, restaurado a comunhão entre nós e o Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Deus, porque se temos paz em nosso coração hoje, temos, ó Deus, porque do trono do Senhor veio, ó Deus, sobre nós um rio de água viva que inundou o nosso ser e transformou a nossa vida. Muito obrigado por isso, ó Deus, que nós possamos sempre lembrar que não há outro lugar, não há outra fonte, que a saudade que sentimos sem saber do que, quando, ó Deus, nós olhamos para paisagens deslumbrantes de jardins, na realidade nós estamos sentindo saudade daquele lugar onde nós visualizávamos, ó Deus, o rio de água viva, o fruto da árvore da vida, ó Deus, e nós nos alimentávamos e nós bebíamos desta água, e isso, ó Deus, trazia comunhão e vida para nós. Ó Deus, muito obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor refez, ó Deus, esta aliança. Mas muito mais obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fez a promessa e nos deu a garantia em Cristo Jesus que um dia nós voltaremos a ver todo este cenário e vamos desfrutar desta vida perfeita por toda a eternidade. Não veremos mais as coisas tristes que os nossos olhos veem hoje sobre esta terra, mas veremos, ó Deus, uma terra perfeita, uma terra, ó Deus, criada pelo Senhor, recriada pelo Senhor, onde tudo funciona na mais perfeita ordem e harmonia. Ó Deus, que nós nunca percamos esta visão e esta esperança, mas que nós, ó Deus, firmes, ó Deus, na promessa do Senhor, possamos contemplar pela fé, com os olhos da fé, aquilo que o Senhor já tem preparado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, no tempo que o Senhor nos permite ainda viver aqui, nós nos dedicarmos, ó Deus, ao trabalho que, ó Deus, foi criado pelo Senhor. É uma pena que hoje, ó Deus, ele é feito, ó Pai, com suor e algumas vezes com lágrimas, mas ainda assim, ó Deus, é uma bênção trabalhar, porque, ó Deus, é um princípio que está, ó Pai, unido à constituição do nosso ser. O Senhor nos fez com o propósito do trabalho. Então, ó Deus, nos alegre naquilo que nós fazemos, ó Pai, que nós sejamos alegres e dispostos no trabalho que o Senhor nos deu. Nos ajude a poder trabalhar sempre, ó Deus, que sempre haja força nos nossos braços e saúde mental para que nós possamos exercitar o trabalho. E que assim, ó Deus, nós sejamos mais realizados e mais dedicados, ó Deus, para glorificar ao Senhor através das ações. Abençoe aqueles, ó Deus, que ainda não têm descoberto o privilégio, a alegria, a doçura que é trabalhar, ó Deus, no Senhor. Trabalhar no Senhor, seja lá qual for a profissão que eu tenha, mas trabalhar fazendo tudo como se fosse para o Senhor. Assim, ó Deus, o trabalho fica mais suave, assim o trabalho fica mais recompensador, assim o trabalho é mais feliz. E então, ó Deus, o Senhor abençoe cada um aqui para que trabalhe e trabalhe com alegria, porque esta é a vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus, por todos que estão aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.